Este é um programa protegido por direitos autorais. Sua reprodução é proibida. A aquisição desta fita é opcional e exclusiva para distribuidores da Pronet. Esta fita contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas, ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoais. Sejam atores e não telespectadores. Galindo e Carmen Martínez, início do lado A. Queremos dar las gracias a esta invitación. Nós queremos agradecer ao convite de Enrique y Marlene Almeida. de Henrique e Marlene Almeida. Quiero decirle que ellos son gran líderes en el mundo de Amway. Quero dizer a vocês que eles são grandes líderes no mundo Amway. Es un orgullo tenerlo como amigo, es un honor para nosotros tenerlo É um como amigo. orgulho, é uma honra tê-los como amigos. Igual a Rosana y Mauricio. Também Rosana e Maurício. Thank you, gracias. Le voy a pasar a mi esposa Carmen. Muito obrigado. Eu estou passando para minha esposa Carmen. Ella es originaria de un barrio humilde de la capital. Ela é originária de um bairro muito humilde da capital, de Pero Santo Domingo. para los soñadores no hay pobreza. Mas para os sonhadores não existe obstáculo. Ella es una gran soñadora. E ela é uma grande sonhadora. Démele la bienvenida a mi esposa Carmen. Quero deixá-los com minha esposa Carmen. Obrigada. Obrigada. Me siento muy contenta de estar aquí en Brasil. Me sinto muito contente de estar aqui no Brasil. Gracias Enrique, gracias Marlene por su invitación. Obrigada, Henrique. Obrigada, Marlene, pelo seu convite. Ojalá que la historia de nosotros esta noche le inspire a ustedes. Tomara que a nossa história possa falar a vocês. Porque yo sé que la pobreza solamente existe en la mente. Porque eu sei que a pobreza só existe na mente, Como la riqueza también. como a riqueza também. No importa del origen que vengamos. Não importa a origem que nós tenhamos, Lo más importante es lo que nosotros queramos ser. o mais importante é aquilo que nós mesmos nos pensamos ser. Y yo decidí ser diferente. E eu decidi ser diferente. Yo decidí que debía ser un ejemplo para el mundo. E eu decidi que eu deveria ser um exemplo para o mundo. Que cuando yo me muriera, Que quando eu morresse, no solamente podían hablar cosas malas de mí, não apenas se pudessem falar coisas ruins a meu respeito, sino que mi recuerdo sea de una mujer grande y que cooperó para que este mundo fuera mejor. mas que eu tivesse deixado um legado, deixando esse mundo melhor. Por eso desde chiquita tuve inquietudes. Por isso, desde pequena, eu tive minhas inquietações. De padre muy humilde, De pais muito humildes, me crié en barrios súper paupérrimos, eu me criei num bairro super pobre, donde había muchas limitaciones, onde havia muitas limitações, donde me tenía que bañar con agua de jarro. onde eu tinha que tomar banho com água do pote. Nunca conocí lo que era una ducha hasta que no fui grande. Nunca soube o que era uma ducha, até crescer. Donde muchas veces para ir al baño tenía que hacer fila. Onde muitas vezes, para ir ao banheiro, eu tinha que fazer fila. Y yo recuerdo que soy producto de los pensamientos de mi madre. E eu me recordo perfeitamente que eu sou produto dos pensamentos da minha mãe. Recuerdo que a los 7 años de edad, Eu me lembro que aos 7 anos de idade, a mí me dio una grave enfermedad. eu tive uma doença grave. Esa enfermedad en aquel tiempo en República Dominicana no se conocía el cura. Naquele tempo, não se conhecia a cura para essa doença na República Dominicana. Esa enfermedad era tétano. Essa doença era o tétano. Y todos pensaban que yo me iba a morir. E todos achavam que eu ia morrer. El médico le dijo a mis padres, vayan a verla a la puerta del cementerio. O médico disse para o meu pai que realmente eu ia parar no cemitério. Y de repente, como un milagro de Dios, E de repente, como num milagre de Deus, una noche me salvé. uma noite eu me salvei. Y fue un milagro realmente. E foi um milagre da mente. Y de ahí en adelante, E daí em frente, mi madre hizo un trabajo tremendo conmigo. a minha mãe fez um trabalho tremendo comigo.
Ella me decía, Ela me dizia: Carmen, Carmen, tú estás viva para hacer cosas grandes. você está viva para produzir coisas grandes. Tú estás viva para ser presidente de la República Dominicana. Você está viva para ser presidente da República Dominicana. Ustedes no se imaginan cómo eso trabajó en mi mente. Vocês não imaginam como isso trabalhou na minha mente. Desde aquella pobreza enorme, A partir mesmo daquela pobreza enorme, ese pensamiento me inquietaba. esse pensamento me inquietava. Cada vez que yo hacía algo extraordinario, Cada vez que eu fazia algo mi extraordinário, madre me decía, pero fue que tú naciste para ser presidente de la República Dominicana. a minha mãe dizia: mas é porque você nasceu para ser presidente da República Dominicana. Yo me cansé de esperar el momento en que yo fuera presidente de la República Dominicana. Eu me cansei de esperar o momento de ser presidente da República Dominicana. Y fui a estudiar, E fui estudar, fui a la universidad, fui para a universidade, buscando el momento de ser presidente, procurando o momento de ser porque presidente. eso estaba en mi mente y era algo que me quemaba. Isso estava na minha mente e era uma coisa que me queimava. Y cuando fui a la universidad me hice profesional. E quando eu fui para a universidade, me profissionalizei. Recuerdo qué difícil fue hacerme profesional. Eu me lembro perfeitamente como foi difícil me tornar Recuerdo que a profissional. veces no tenía dinero para coger la guagua que me llevara a la universidad. E também ninguém tinha dinheiro para me ajudar na universidade. Recuerdo muchas veces que tuve que pedir bola, Me lembro muitas vezes que tive que pedir carona, pero no me importaba lo que tenía que hacer, mas não importava o que eu tinha que porque fazer, tenía algo grande en mi mente que era ser presidente de la República Dominicana. porque eu tinha uma coisa grande na minha mente que era ser Y presidente. yo sabía que si mi mamá lo creía, E eu sabia que se a minha mãe acreditava nisso, era porque ella sabía que yo lo podía hacer. é porque ela sabia que eu poderia fazer. Luego me busqué un trabajo en una tienda Aí eu arranjei um trabalho numa loja para ayudarme a los estudios de la universidad. para ajudar a pagar os estudos na universidade. Eso fue en el año 1981, Isso foi no ano de 1981, cuando conocí este negocio. quando eu conheci esse negócio. Mi auspiciadora, que era secretaria de la tienda, A minha patrocinadora, que era secretária da loja, ella me presentó el negocio en una servilleta. ela me apresentou o negócio num guardanapo. Cuando ella me presentó el negocio, yo no sé lo que ella vio en mí, Quando ela me apresentou o negócio, eu não sei o que ela viu em mim, pero parece ser que ella vio algo grande. mas parece ser que ela também viu alguma coisa grande. Y yo, como andaba buscando una oportunidad, E eu, como já estava mesmo buscando uma oportunidade, inmediatamente cogí el negocio. imediatamente agarrei o negócio. Fui donde Galindo, Fui aonde estava o Galindo. que Galindo en ese entonces éramos novios, Eu e ele, nesse momento, éramos namorados. y como yo sé que él me tenía que apoyar obligado, E como eu sabia que ele, por bem ou por mal, ia ter que me apoiar, porque si él no me apoyaba no iba a tener la mujer, porque se ele não me apoiasse, eu ia ficar muito brava. me aproveché de eso Me aproveitei disso y le dijo, Galindo, tú me tienes que apoyar en esta gran oportunidad. e disse: Galindo, você tem que me apoiar nesta grande oportunidade. Ahí empezó el gran proyecto de nuestra vida. E aí começou o grande projeto da nossa vida. Recuerdo perfectamente Me lembro perfeitamente que Galindo en ese entonces estaba jugando casino que o Galindo, nesse momento, estava jogando um jogo chamado Cassino y estaba perdiendo. e estava perdendo. ¿Y cómo se pone el perdedor? E que postura tem o perdedor? Estaba bien incómodo. Estava muito incômodo. Y yo le dije, Galindo, E eu disse: Galindo, vengo a traerte una oportunidad. eu venho te trazer uma oportunidade. Pero como él estaba perdiendo y estaba jugando casino, Mas como ele estava perdendo no jogo, él no me hizo caso. nem ligou para mim. Y yo me fui guapa E eu saí a mi casa con mi gran oportunidad, e fui indignada para minha casa com a minha grande oportunidade, decidida a hacerla. decidida a fazer. Y luego él, después que se dio cuenta que estaba en peligro, E ele, quando se deu conta que estava em perigo, fue a mi casa y me dijo, yo te apoyo. foi até a minha casa para me dizer: eu te apoio. Hicimos un negocio grande en la República Dominicana en el Fizemos- año 1981. Fizemos um negócio grande na República Recuerdo que Dominicana. teníamos motores. Eu me lembro que tínhamos motores. Recuerdo que el primer mes
auspiciamos 11 personas en la República Dominicana. Eu me lembro que no primeiro mês nós patrocinamos 11 pessoas na República Dominicana. Y recuerdo que la gente nos preguntaba, ¿y qué carro ustedes tienen? E eu me lembro das pessoas nos perguntarem que carro vocês têm. Nosotros astutamente nunca llegábamos en el motor y se lo parqueábamos al frente. Nós, espertamente, nunca chegávamos no carro de modo a estacionar na frente. Lo dejábamos en una esquina A gente sempre deixava o carro numa esquina y le decíamos, no importa el carro que tengamos. e a gente dizia, não importa o carro que a gente Lo tem. importante es el que vamos a tener. Importante é o carro que nós vamos ter. Y así empezó nuestro gran proyecto de nuestra vida. E assim começou o grande projeto da nossa vida. Recuerdo que ya para el año 1983 Me lembro que no ano de 1983, llevábamos los productos en maleta, nós levávamos os produtos numa maleta. los llevábamos en embarque de barco Levávamos de barco y la situación se puso muy difícil. e a situação se complicou, ficou difícil. Hubo un problema de inflación, Houve problema de inflação, pero básicamente hubo un problema de actitud. mas basicamente houve um problema de atitude. Porque si la actitud es buena, Porque se a atitude é boa, no importan los obstáculos, tú lo vences. não importa os obstáculos, você vai vencer. Nosotros decidimos irnos a Nueva York Aí nós decidimos ir para Nova York, con una maleta llena de sueños. com uma mala cheia de sonhos. Emigramos hacia Nueva York con el objetivo, la finalidad de ser Esmeralda. E migramos para Nova York com o objetivo, a finalidade de sermos esmeraldas. Una ciudad grande como esta, Uma cidade grande como essa, no la conocíamos, não a no conhecíamos, conocíamos cómo eran sus habitantes, não conhecíamos como era a gente, no conocíamos el frío, não conhecíamos o frio, no conocíamos el calor abrumante que hacía, não conhecemos o calor escaldante que fazia, pero sin embargo fuimos decididos a triunfar. mas da mesma forma fomos decididos a vencer. Recuerdo que cuando llegamos a Nueva York Me lembro que quando chegamos em Nova York, no teníamos dónde vivir. não tínhamos aonde morar. Galindo fue adelante, se fue adelante a Nueva York, O Galindo foi na frente, conoció a un amigo que estaba en el negocio conheceu um amigo que também era do negócio, y ese amigo nos prestó parte de su casa. e esse amigo nos emprestou uma parte da sua casa. Él nos dijo, Él- yo lo puedo tener en mi casa, Ele disse, eu posso ter vocês na minha casa, pero el problema es que mi casa solamente tiene una habitación de dormir, mas o problema é que minha casa só tem um quarto para dormir. pero tiene un sillón que es un sillón para dormir, Mas tem um sofá, que é um sofá de dormir, un sofá cama. um sofá-cama. Y nosotros le dijimos, no te preocupes, que ahí nosotros cabemos. E nós dissemos, não se preocupe, aí nós cabemos. Y esa fue nuestra cama. E essa foi a nossa cama. Pero recuerdo perfectamente Mas me lembro perfeitamente que todos los días amanecíamos con un dolor. que todos os dias amanhecíamos com dor nas costas. Y yo decía, pero yo estoy enferma, E eu ¿qué dizia, pasa? eu estou doente, o que acontece? Y Galindo me decía, pero yo también estoy enfermo, ¿qué E pasa? o Galindo também dizia, eu também estou doente, o que será que acontece? Lo que sucedía era que el sofá cama tenía una puya grande. O que acontece é que o sofá-cama tinha uma mola grande. Y esa puya no nos dejaba dormir. E essa mola saltada não nos deixava dormir. Entonces había una alternativa más. Então tinha uma tentativa a mais, Y era tirarse a la cama grande que era el piso. que era a gente se jogar numa cama grande que ficava no chão. Yo recuerdo que dormimos en el piso. E eu me lembro de ter dormido no chão. Y yo recuerdo las cucarachas E me lembro das baratas andando alrededor de nosotros. andando em volta da gente. Pero nosotros fuimos a triunfar a Nueva York, no importaba nada de esto. Mas nós fomos ter sucesso em Nova York, não importavam as baratas. Los obstáculos no importaba que las cucarachas durmieran encima de nosotros. Não importava que as baratas andassem por cima da gente, nós fomos ter sucesso. Lo más importante fue que fuimos a hacer perla. O mais importante é que nós fomos e chegamos à Pérola. Pues luego E aí, recuerdo que tuve que buscar un trabajo. eu me lembro que eu tive que procurar trabalho. Fui a una factoría a buscar trabajo. Fui a uma fábrica, Yo no sabía coser nada. eu não sabia costurar, de costura, né? Sin embargo, para que me emplearan, Mas para que me empregassem, yo tuve que decir que sabía coser. eu tive que dizer que sabia costurar. Y yo recuerdo que todo era por fase.
E eu me lembro que era tudo por fases. A mí me tocó el área de los cuellos. E eu fiquei com os colarinhos. Y yo recuerdo que cuando yo me senté en esa máquina, E eu me lembro de que quando eu sentei para costurar na máquina, yo le dije, Dios mío, ayúdame a yo quedar bien con este cuello. eu disse, meu Deus, me ajude a me dar bem com este colarinho. Pero no pasó una hora Mas não passou uma hora sin que la compañera empezaran a quejarse. antes que a minha companheira começasse a se queixar. Y yo recuerdo que ya todo el mundo, yo nada más veía a todo el mundo alborotado. E eu já me lembro de todo mundo alvoroçado na Yo oficina. duré en ese trabajo 1 hora y media. Eu durei nesse trabalho 1 hora e meia. Me botaron, Me puseram para fora, pero seguí hacia adelante. mas continuei em frente. Pero recuerdo mi segundo trabajo. Agora me lembro o meu segundo trabalho. Yo había perdido el sueño. Eu tinha perdido o sonho. Yo había perdido la meta. Eu tinha perdido a meta. Yo había perdido el objetivo que nos movió hacia Nueva York. Eu tinha perdido o objetivo que nos havia levado a Nova York. Y recuerdo que este trabajo fue muy especial para nosotros. E lembro que esse trabalho foi muito especial para nós. Porque fue limpiando casas de gente rica. Porque foi limpando casas de gente rica. Y ahí cuando yo limpiaba esas casas de gente rica, E aí, fazendo limpeza na casa de gente rica, yo me sentía como una millonaria. eu me sentia como uma milionária. Todo era fino. Tudo era fino. Todo era, las alfombras Todos os tapetes eran extraordinarias. extraordinários. Y yo decía, E eu dizia, ¿por qué no ser mía esta casa? por que não ser minha essa casa? Y ahí retomamos nosotros E aí nós retomamos o trabalho. el sueño. O sonho também. Recuerdo que cuando iniciamos el negocio en el año 1989 de nuevo, Me lembro que quando nós recomeçamos no negócio no ano de 1989, vivíamos en un apartamentico que era muy práctico. nós vivíamos num apartamentinho muito prático. Y ese apartamentico Y ese- era un estudio. E esse apartamentinho era um estúdio. Y yo recuerdo que la cocina estaba por acá, Eu me lembro que a cozinha ficava para esse lado. inmediatamente me volví al comedor, E aí imediatamente já se chegava na copa. la sala estaba acá A sala aqui era uma kitnet. y el baño estaba al frente. E o banheiro em frente. Era muy práctico. el Era muito apartamentico. prático. Y yo recuerdo que Galindo llegaba del trabajo E eu me lembro que o Galindo chegava do trabalho, y llegaba, comía, comia, se sentaba en el mueble sentava no móvel y todo nuestro tiempo libre e todo o nosso tempo livre lo gastábamos mirando el tubo bobo. nós gastávamos olhando o tubo bobo, a televisão. Hasta que un día nosotros dijimos, Até que um dia nós dissemos, esta no fue la vida que nosotros vinimos a buscar acá en Estados Unidos. esta não foi a vida que nós viemos buscar aqui nos Estados Tenemos Unidos. que retomar nuestro negocio. Temos que retomar nosso negócio. Y después de envolverlo en negocio de grocery, E depois voltamos para o negócio de comidas. de comida, después de tener wholesale Depois de ter uma distribuição de comida y cada día ser más esclavo, e cada dia ser mais escravo, una amiga de nosotros nos dijo, pero hagan el negocio de nuevo. alguém nos disse, façam o negócio de novo. Y ahí empezamos otra vez nuestro negocio. E aí começamos outra vez o negócio. Yo recuerdo que al principio, cuando salíamos a la calle a dar el plan, Eu me lembro que no princípio, quando saíamos na rua para apresentar o plano, yo recuerdo que la gente no nos quería creer. eu me lembro que as pessoas não queriam acreditar em nós. Yo recuerdo que no teníamos ni siquiera carro en que movernos. A gente não tinha nem sequer carro para andar. Yo recuerdo que era tan difícil que la gente creyera en nosotros. Eu me lembro que era tão difícil que alguém Nuestra acreditasse em imagen nós. era pobre totalmente. A nossa imagem era pobre. Sabíamos que teníamos que aumentar nuestra imagen, nuestro poder. Sabíamos que nós tínhamos que aumentar a nossa autoimagem, o nosso poder. Este negocio lo empezamos sin sistema. Esse negócio nós começamos sem sistema. Y trabajábamos como locos dando plan. E trabalhávamos como loucos, mostrando planos. Estábamos perdidos en lo que estábamos haciendo. Estávamos perdidos naquilo que estávamos fazendo. Duramos 1 año y medio Levamos 1 ano e meio dando vuelta en un mismo círculo, dando voltas pelo mesmo sin círculo, encontrar la vía de arrancar. sem encontrar o caminho de sair. Pero gracias a Dios, Mas graças a Deus, en el año 1991 em 91, apareció una persona apareceu uma pessoa y nos dijo, e nos disse:
nosotros lo vamos a apoyar. Nós vamos apoiar vocês. Ustedes van a ser parte de un sistema que lo va a ayudar a construir un negocio grande. Vocês vão ser parte de um sistema que vai ajudá-los a construir um negócio grande. Y ahí empezamos los cafés. E aí começamos com as fitas. Y ahí empezaron los libros. Começamos com os Y livros. ahí empezaron las actividades. Começaram as atividades. Y eso fue creando una fortaleza en nosotros. E isso foi criando uma força grande em nós. Y recuerdo cuántas veces E me lembro quantas vezes tuvimos que coger la pizarra, tivemos que pegar o quadro, ir a la casa de la gente, ir na casa das pessoas, llegar a la casa y no haber nadie. chegar na casa da pessoa e não ter ninguém. Recuerdo todos los obstáculos que tuvimos que Me vencer. lembro de todos os obstáculos que tivemos Pero que el superar. sueño era demasiado grande. Mas o sonho era muito Y grande. nosotros sabíamos que no podíamos parar. E nós sabíamos que nós não podíamos parar. Teníamos que darle duro. Tínhamos que dar duro. Teníamos que ir a lograr nuestro sueño en Estados Unidos. Nós tínhamos que realizar nosso sonho nos Estados Y Unidos. nuestro sueño era ser perla. E o nosso sonho era sermos pérolas. Este negocio hace cosas increíbles con la vida de uno. Esse negócio faz coisas incríveis com a vida da pessoa. Las recompensas han sido As maravillosas. recompensas foram maravilhosas. A los 5 años llegamos a doble diamante. Em 5 anos chegamos a duplo diamante. El primer año fuimos distribuidor directo. No primeiro ano fomos distribuidores diretos. El segundo año fuimos perla No segundo ano fomos pérolas y esmeralda. e esmeraldas. El tercer año fuimos diamante. No terceiro ano fomos diamantes Y luego nos movimos a ejecutivo diamante. e logo em seguida diamantes Y executivos al quinto año nos movimos a doble diamante. e no quinto ano duplo diamante. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que hemos llegado? E vocês, eu pergunto para vocês acham que nós já chegamos? No hemos llegado. Não chegamos. Tenemos que seguir trabajando. Temos que continuar trabalhando. Tenemos que seguir venciendo obstáculos. Temos que continuar vencendo obstáculos. Tenemos que seguir dando esperanza a otra persona. Temos que continuar dando esperança a outras pessoas. Tenemos que seguir ayudando a gente a que realicen sus sueños. Temos que continuar ajudando outras pessoas a realizarem seus sonhos. Porque las recompensas en este negocio son demasiado grandes. Porque as recompensas desse negócio são demasiado grandes. Recuerdo el día de nuestro día de doble diamante. Eu me lembro do dia em que chegamos a duplo diamante. La compañía nos mandó a buscar en un jet privado. A companhia Amway mandou nos buscar num avião particular, En un jet privado. jato. Y recuerdo que ese día fue en Nueva York que nos fue a buscar el jet privado. Este é o final do lado A. Por favor, vire a fita para ouvir a continuação deste programa. Sejam atores e não telespectadores. Início do lado B. E foi em Nova York que foram nos buscar. Y recuerdo cuando llegamos a la compañía que la suite que ocupamos fue la suite de Rita Boss. E eu me lembro que a suíte que nós ocupamos no hotel era a suíte do Rich DeVos. Recuerdo perfectamente Me lembro perfeitamente cuando por la mañana quando de manhã fuimos a la sede central y estaban todos los dueños de la compañía fomos na sede da Amway e estavam todos os donos da companhia esperándonos para abrirnos la limusina. esperando para abrir a nossa limusine. Y me recordé de mi mamá. E eu me lembrei da minha mãe. Y me recordé cuando ella me decía, tú naciste para ser presidente. E eu me lembro quando ela dizia, você nasceu para ser Y presidente. yo le digo que yo voy a ser presidente de la República Dominicana. E eu digo, eu vou ser presidente da República Porque Dominicana. yo he entendido Porque eu compreendi que nada ni nada es imposible para el que cree. que nada é impossível. Todo es posible cuando tú te lo pones en la mente. Tudo é possível quando você põe isso na sua mente. Y en mi mente está que no importan los obstáculos, no importa el tamaño de ellos, como quiera lo vamos a vencer. E na minha mente o que está colocado é que não importam os obstáculos, não importa o tamanho deles, de qualquer jeito nós vamos vencer. Nuestra meta es corona. A nossa meta é ser crown. Nos dirigimos hacia allá. E nos dirigimos nessa direção. Y sabemos cómo hay que hacer el trabajo. E sabemos como fazer o Y trabalho. yo le digo a todos ustedes, E eu digo para vocês, clarifiquen su sueño. tornem claro o seu sonho. Trácense la meta. Tracem a sua meta. Hagan su plan. Façam o seu plano. Y salgan a meterle acción a ese plan. E saiam
e coloque em ação para colocar em prática esse plano. Esa es la clave de todo el que ha triunfado en la vida. Essa é a chave de todos os que já triunfaram na vida. A ustedes Pra les vo- espera un futuro extraordinario. O futuro que espera vocês é extraordinário. Pero si tiene que pasar, tiene que depender única y exclusivamente de ti. Mas isso depende única e exclusivamente de você. No hay nada gratis en la vida. Não há nada grátis na El vida. éxito no es gratis. O sucesso não vem grátis. Disfrutamos cuando pagamos el precio del éxito. Nós desfrutamos ao pagar o preço do sucesso. Porque pagar el precio del fracaso, ese sí es grande. Porque pagar o preço do fracasso, aí sim é duro. Así es que vamos a tener éxito. Assim, dessa forma, vamos ter sucesso. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para triunfar. Vamos fazer o que a gente tenha que fazer para triunfar. Y nos vamos a ver en las playas del mundo. E vamos nos ver nas praias do mundo. Los quiero mucho. Quero muito vocês. Muchas gracias. Obrigada. Bueno, yo le quiero decir Bom, eu quero dizer para vocês que soy a 300 kilómetros de la capital dominicana. que eu sou de um lugar a 300 quilômetros da República da capital dominicana. No entraban vehículos. Não entravam carros lá. Nací de 2,5 libras. Nasci com 1,8 kg. Muy débil. Muito fraquinho. Pero una de las cosas que hice, Mas uma das coisas que eu fiz, que en mi familia cristiana yo leía mucho la Biblia. que a minha família, como era cristã, eu lia muito a Bíblia. Y leí la historia de José, E eu li a história de José, el amado hijo de Jacob, o amado filho de Jacó. donde él fue vendido como esclavo. Ele foi vendido como escravo. Y en esa esclavitud, E nessa escravidão, él decía, el sol, las estrellas me rinden homenaje. ele dizia: o sol e as estrelas rendem homenagem a mim. Él se veía siendo un príncipe y efectivamente fue el príncipe de Israel. Ele se via Egito. sendo um príncipe e efetivamente ele foi o príncipe de Israel. De tal forma que la clave es cómo ustedes se miren. Então a chave é como vocês se veem. El éxito es un proceso O êxito, o sucesso é um processo. y eso hay que de aprenderlo. E isso você tem que aprender. Pero el éxito comienza con una determinación. Mas o sucesso começa com Determinación. uma determinação. Y así comienza la vida de nosotros. E assim começa a vida da gente. Cuando comencé este negocio, Quando eu comecei esse negócio, había ido a la universidad y todo. que eu já tinha ido para a universidade e tudo, Lo comencé para apoyar a mi esposa. eu comecei para apoiar a minha esposa. Quizá muchos de ustedes están haciéndolo para compromiso con alguien, ¿no? Talvez vocês estejam fazendo isso por um compromisso com alguém. Pero una vez uno se da cuenta del valor que tienen esto, Mas uma vez que a gente se dá conta do valor que tem isto, si ustedes piensan en grande y son grandes, van a abrigar este negocio. se vocês pensam que vocês são grandes, vocês vão conseguir sucesso nesse negócio. Es una gran oportunidad. É uma grande oportunidade. Este negocio enseña a soñar, Esse negócio te ensina a sonhar, cambia nuestra mente. muda a nossa mente. Y si cambia tu mente, E se cambia muda, tu vida. se muda a sua mente, muda a sua vida. Una vez pasadas las dificultades de Santo Domingo, Uma vez que passou as dificuldades de Santo Domingos, porque tenemos el pecado que a veces en las dificultades nos arruinamos. porque nós temos um pecado que quando nós estamos diante de algumas dificuldades, às vezes a gente se sente muito acanhado. Y el negocio en Santo Domingo entró en crisis en 1982. E o negócio na República Dominicana em 82 entrou em crise. Pero yo luego comprendí que no fue crisis del negocio, sino fue crisis de los líderes, Mas na verdade eu entendi que a crise não foi do negócio, a crise foi dos líderes. que fue actitud de los líderes. Foi a atitude das pessoas que faziam o negócio. Porque hoy, 15 años después, hay un negocio varias veces más grande que como lo había antes. Porque hoje o negócio, 15 anos depois, é muito maior do que antes. Eso fue nuestra primera etapa. Essa foi a primeira etapa. Y nosotros emigramos a Estados Unidos en 1983, Nós chegamos aos Estados Unidos em 1983, con grandes sueños, com muitos sonhos. después de pasar por la escuela de la vida de Amway. Depois de passar pela escola da vida da Amway, Y llegamos a Nueva York, una ciudad fuerte. nós chegamos a Nova York, uma cidade forte. Hay que trabajar, Tem que trabalhar,
Mi primer trabajo fue en una factoría, hora y media. Meu primeiro trabalho foi numa fábrica de hora e meia. Hora y media en tren. Hora e meia para chegar de trem. Le voy a decir una gran diferencia que ocurría entre los que iban en ese tren y yo. Eu vou dizer para vocês uma grande diferença que havia entre as pessoas que estavam nesse trem e eu mesmo. La persona en el tren iban como. As pessoas no trem, eles iam assim, ó. Yo iba leyendo en el tren una obra que se llama Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Eu estava no trem lendo um livro que chamava Pense e Seja Rico, e se transforme em rico, de Napoleão Hill. Y uno y otros libros positivos. E lendo outros livros positivos. Eso me mantenía enérgico. E isso me mantinha energizado. Me mantenía mi mente violenta. Me mantinha a mente violenta. Me mantenía claro los objetivos. Me mantinha claro os objetivos. Yo en la factoría cometí un error. Eu na fábrica cometi um erro. Le dije a las personas, vine a ser millonario a Estados Unidos. Eu disse, eu vim ser milionário aqui nos Estados Unidos. Y la gente se rió de mí. E as pessoas riram de mim. Me decían, ahí viene el millonario. Aí eles falavam assim para mim, aí vem o milionário. Me dio un poco de vergüenza. E aí eu tive bastante vergonha. Se lo conté a mi mujer. Eu contei isso para minha mulher. Digo, los sueños no lo voy a decir a todo el mundo. E eu disse, meus sonhos eu não vou falar para todo mundo. Porque la crítica en la factoría eran tal porque me tocó un accidente y maté un perro. Porque a crítica na fábrica era muito grande, porque teve um acidente que acabou matando um cachorro. Y a mí me llamaban millonario mataperro. E aí começaram a me chamar de milionário mata-cachorros. Va a encontrar mucha gente que te critica. Você vai encontrar muita gente que te critica. Mucha gente que te habla de las determinaciones que tú tienes. Muita gente que te puxa da sua determinação de chegar. Tiene que ser fuerte. Você precisa ser forte. Yo le dije a mi esposa, mi salario en Estados Unidos son $5,000 a la semana. Eu disse para minha esposa, meu salário nos Estados Unidos tem que ser de $5,000 por semana. Yo le voy a decir una cosa. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Pensar eso cuando tú ganabas $200 a la semana. Eu dizia isso quando eu ganhava $200 por semana. Había que tener corazón. Tinha que ter muito peito para isso. Pero yo entendía que todo lo que tú sueñas, mas eu acreditava que tudo que você sonha, com profundidade, é possível. E isso é muito importante. E isso é muito importante. Esse negócio no Brasil tem um futuro grande. Tem um futuro muito grande. 150 milhões de habitantes. 150 milhões de habitantes. É possível que tu seas. É possível realizar isso aqui. Tienes que creértelo e começar uma ação forte. Vocês precisam começar com uma ação muito forte. Onde não hajam excusas. Onde não hajam desculpas. Contando mi vida, se disipó del negocio de Amway en esos años 84 hasta el 90. Amor, agosto del 90. Contando a minha vida, o negócio Amway praticamente se dissipou, ele não fazia parte do negócio até agosto de 90. Uno sin ayuda, sin motivación. Sem ajuda, sem motivação. Pero sobre todo, dando excusa. E principalmente dando bastante desculpas. Porque lo más fácil que hay es abandonar. Porque o mais fácil que existe é abandonar. Lo más difícil sería pelear por lo que tú quieres, no importa lo que pase. O mais difícil é brigar pelo que você quer, não importa o que aconteça. Pero de toda forma, tuvimos un progreso en Estados Unidos en esos 7 años en los negocios. Mas mesmo assim nós tivemos um progresso nos Estados Unidos nos negócios tradicionais. Al año y medio tuvimos nuestro propio negocio. Em 1 ano e meio dos Estados Unidos nós tivemos o nosso próprio negócio. Una ruta de dulce. Uma entrega de doces. E depois grocery store, bodega. E depois um tipo de um atacado de comidas. En resumen, final del año 89, 90 teníamos muchas deudas. Então, o que aconteceu? No final do ano de 89, 90, nós estávamos com muitas dívidas. Hombre de negocio, pero con muchas deudas. Homem de negócio, mas com muitas dívidas. Pero sobre todo, muy esclavo. E, sobretudo, muito escravo. Muchas horas de trabajo. Muitas horas de trabalho. Ya en mayo de 1990 estábamos haciendo arreglos. Já em maio de 1990 nós estávamos fazendo alguns acertos. Y comenzamos de nuevo. E aí a gente começou outra vez. Porque hay una cosa que le digo, en esos años que tuvimos en Nueva York, siempre amamos este negocio. Porque em todos esses anos que nós moramos em Nova York, nós amávamos esse negócio. Quien se va de este negocio, siempre lo amará.
Quem deixa esse negócio sempre vai amá-lo. Es muy difícil una gente que ha estado en este negocio que no lo quiera. É muito difícil alguém que já esteve nesse negócio que não goste dele. Hay muchas razones para que este negocio quede en la mente de la gente. Existem muitas razões para que esse negócio fique na mente das pessoas. Es un negocio no común, É um negócio não comum, de grandes dimensiones, de grandes dimensões, donde trabaja en el desarrollo de la personalidad humana. onde se trabalha o desenvolvimento da personalidade humana. Otra razón por la cual la gente no va a olvidar este negocio Outra razão pela qual as pessoas não vão esquecer esse negócio es porque la calidad del producto é porque a qualidade dos produtos es inigualable. é inigualável. Miren, el que usa estos productos E quem usa esse tipo de produto no deja de usarlos jamás. não deixa de usar jamais. Siempre va a encontrar un motivo para usar los productos. Sempre vai encontrar um motivo para usar esses produtos. Y esa fue una razón que nos ató al negocio, al recuerdo del negocio. Siempre andábamos buscando los productos. E isso foi uma coisa que me amarrou no negócio. Sempre estávamos procurando os ¿Cuáles usan los produtos. productos? Todos, ¿no, Quem verdad? usa aqui os produtos? ¿Usan los productos acá? Todo mundo usa aqui? Eso es muy importante. Isso é muy muito importante. importante. Muito importante. Primero, por tu creencia. Primeiro pela sua fé, pela sua crença. Tú no puedes hablar de algo que tú no creas fuertemente. Você não pode fazer alguma coisa que você não creia fortemente. Entonces, además, cuando tú puedes usar los productos, ¿qué puedes hacer? Recomendarlo también. Além do que, se você usa os produtos, o que você vai fazer? Você vai acabar recomendando Y também. a través de recomendar los productos vas a ser asociados también. E também por recomendar os produtos, você vai associar pessoas. Así que eso fue una de las fuertes razones por las cuales volvimos a Amway. E esse foi um dos grandes motivos um dos quais a gente voltou a Amway. Además que soy serio Além de que eu sou cuando muito digo sério, voy a hacer algo. e quando eu digo que eu vou fazer alguma coisa. Y yo dije antes, hace esos tiempos, cuando fui a Nueva York, que íbamos a hacer el negocio, que íbamos a hacer Perla. E eu tinha dito que nós íamos fazer um negócio, que nós íamos ser pérolas quando nós fomos a Nova York. Eso nunca se borró de mi mente. E isso nunca se apagou da minha mente. Y a todo el mundo, cuando encontraba gente que hablaba del negocio, siempre yo que es un negocio bueno, es un negocio increíble. E toda vez que eu encontrava alguém que falava desse negócio, eu sempre dizia, defendia o negócio e dizia, esse negócio é incrível. Por eso yo le digo a ustedes que van a tener gente que se le van del negocio. Por isso que eu vou dizer para vocês, existem muitas pessoas que vão embora desse negócio. ¿Ustedes saben quién puede comprender a la gente cuando se raja del negocio? Vocês sabem quem pode compreender as pessoas quando eles vão embora do negócio? Yo, Eu. porque tuve rajado 7 años. Porque eu saí desse negócio durante 7 anos. De tal forma que esa gente vuelven, De tal maneira que essas pessoas voltam. vuelven si usted, y ojalá que vuelvan con ustedes. Eles voltam e tomara que eles voltem com vocês. En agosto del año 1990, Em agosto do ano de 1990, tuve la humildad de sentarme otra vez a escuchar el plan. tive a humildade de novamente escutar esse plano. Y ese primer mes, que fue septiembre de 1990, auspiciamos 14 personas. E nesse primeiro mês de setembro de 1990, nós patrocinamos 14 pessoas. Llegamos a un 12%. Chegamos a 12%. En octubre, Em outubro, llegamos a productor de plata, silver. nós chegamos a Silver Producer. Hay un incentivo que Amway tiene, en Brasil no sé si también, que cuando tú haces 12 meses corridos, tienes un viaje, hay aquí de eso. Existe um prêmio que a Amway dá, que ele não sabia se aqui existe ou não, mas quando você é Silver durante 12 meses, você tem o seminário de liderança. Me dolió mucho en el corazón porque como comencé a cualificar octubre, perdí ese viaje. E aí me doeu muito no coração, porque eu comecei a qualificar só em outubro, e aí eu perdi a Y viagem. perdimos $10,000. E a gente perdeu $10.000. Así que ustedes no saben lo que pueden perder si no hacen esto en serio de verdad. Então vocês não têm ideia do que vocês podem perder se vocês não fizerem esse negócio Para sério. ganar en la vida tenemos que ser ¿qué? Actores, no espectadores. Para nós ganharmos na vida, nós precisamos ser atores, de atuar, Es não decir, ser que después de esta espectadores. convención, una de las cosas que le voy a decir, vamos a ser actores, no espectadores. Isso é o que eu quero deixar aqui para vocês na convenção, que nós temos que ser atuantes e não espectadores. Ustedes son los responsables de escribir su propia historia. Vocês são responsáveis de escrever a vossa própria história. Recuerdo que
Fue duro el trabajo al principio. Eu lembro que foi duro o trabalho do começo. Yo no creí que podía ser diamante. Eu jamais acreditei que pudesse ser diamante. Además no conocía diamante, Além do que, eu não conhecia nenhum diamante. no conocía esmeralda. Não conhecia esmeraldas. Luego nosotros llegamos a esmeralda 2 años después. Portanto, nós começamos a entender a coisa só um ano depois. Fue una gran emoción llegar a Esmeralda. Foi uma grande emoção chegar a Esmeralda. En el viaje de Esmeralda, que es un crucero, Na viagem de Esmeralda, que é um cruzeiro, ahí fue que conocí los diamantes. foi quando eu conheci pela primeira vez os diamantes. Ustedes tienen el privilegio de tener un país con un potencial enorme. Vocês têm o privilégio de ter um país com um potencial enorme. Tienen el privilegio de tener líderes increíbles. Vocês têm o privilégio de ter líderes incríveis. Líderes respetados al nivel del mundo de Amway. Líderes que são respeitados ao nível do mundo Amway. Pero lo único que va a hacer la diferencia Mas o único que vai fazer a diferença é você mesmo. Nadie lo vas a poder hacer por ti. E ninguém vai fazer isso por você. Señores, y la recompensa en este negocio Senhores, a recompensa neste negócio son más grandes que lo que ustedes se pueden imaginar. são muito maiores do que vocês podem imaginar. Quiero que sepan Eu quero que vocês saibam que como Esmeralda que, como Esmeralda, creíamos que habíamos llegado. nós acreditávamos que tínhamos chegado. No pensábamos ser diamante. Nós não pensávamos em ser diamantes. En el viaje de Esmeralda conocí mi línea offline. Na minha viagem de Esmeralda foi que eu conheci a minha linha ascendente. Fue como un descubrimiento increíble. Foi como se fosse uma descoberta incrível. Recuerdo que en ese viaje de Esmeralda conocimos a nuestro Esmeralda offline, que era decir, aquí New York. Que quando nós estávamos nessa viagem de Esmeralda, nós conhecemos o nosso Esmeralda, que nos disse isso aqui em Nova York. Nos sentimos tan bien y yo me sentí tan contento de conocerlo. Él fue muy amable conmigo y con mi esposa fue tremendo. Eu me senti muito à vontade, eu fiquei muito contente de abraçá-lo com a minha esposa e me senti muito Él se echó tranquilo. culpa de no habernos encontrado antes, no habernos buscado. Es increíble lo que es este Ele se negocio. sentiu culpado de não termos encontrado antes, de não termos estado juntos antes. Y después fue a Nueva York, hicimos fecha y fue a Nueva York. Depois nós marcamos um encontro e nos encontramos em Nova York. Él nos metió el diamante en la cabeza. Ele foi que nos colocou chegar a diamante na cabeça. Todo lo que te pone en la mente, lo consigue. E tudo que você põe na mente, você consegue. Ustedes tienen un privilegio que pueden pensar ya en Crown. E você já pode e a gente já pode começar a pensar em Crown, Porque tienen un país grande. porque nós temos um país muito grande. De gente que tiene corazón, gente que desea echar para adelante. E gente que tem coração, gente que tem vontade de ir para frente. Yo le decía a Jackie cuando veníamos, pero en Brasil el negocio ha crecido más que cuando Amway comenzó el negocio. E eu dizia pro Jaque quando a gente vinha vindo para cá que no Brasil o negócio já cresceu mais do que quando começou esse negócio da Amway nos Estados Unidos. Digo, Amway a los 14 años tenía 13 millones de dólares en venta. A Amway nos Estados Unidos, depois de 14 anos, tinha em torno de 13 milhões em venda. Cuando en Brasil hayan 13 años va a haber un volumen sobre 1.000 millones de dólares y muchos coronas. Talvez quando no Brasil tiver 13 ou 14 anos, no Brasil vai ter $1 milhão de movimento e Yo muitos estoy crowns. seguro de eso, Eu tenho señor. certeza disso, senhores. Solo tenemos que comenzar a visualizar A única coisa que nós temos que fazer é ter a visão. lo que puede pasar con nuestras vidas. O que pode acontecer com as nossas vidas. Lo que puedes visualizar con profundidad, O que vocês puderem visualizar com profundeza, lo puedes tener. vocês poderão ter. Así que Amway Corporation Portanto, a Amway Corporation fue la primera empresa en su ramo foi a primeira empresa neste ramo de proteger el medio ambiente. de proteger o meio ambiente. Y traigo eso a colación porque ustedes son un país que tiene el pulmón del mundo, las Amazonas. E eu digo isso a vocês porque na realidade vocês têm o pulmão do mundo, que é a Amazonas. Y yo le pregunto, una compañía donde se dedica a la protección del medio ambiente, E eu digo a vocês, uma companhia que se dedica a proteger o meio ambiente, la primera en fabricar productos biodegradables, a primeira em fabricar produtos biodegradáveis, ¿qué puede querer para la gente? o que pode querer para as pessoas? La grandeza de este negocio está en la calidad de su gente. A grandeza desse negócio está na qualidade das suas pessoas. Y eso es la grandeza del negocio de Amway. E essa é a grandeza do negócio Amway. Estar aquí es un privilegio. Estar aqui é um privilégio. Estar en este negocio es algo
invalorable. Estar neste negócio é algo que não tem valor. Vamos a conocer el mundo juntos. Vamos conhecer o mundo juntos. Amway tiene una estructura para ustedes maravillosa. A Amway tem uma estrutura maravilhosa para vocês. Vamos a trazarnos una meta bien clara. Vamos traçar metas bem claras. ¿Qué precio tiene desarrollar un proyecto de esta naturaleza? Que preço tem desenvolver um negócio dessa natureza? No tiene precio. Não tem preço. Simplemente hay que hacerlo. Simplesmente, você tem que fazê-lo. Y tienen lo mejor de lo mejor en Brasil. E vocês têm o melhor do melhor aqui no Brasil. Pero tienen ustedes que querer y luchar por lo mejor. Mas vocês têm que querer e lutar pelo melhor. Tienen que competir con ustedes mismos. Vocês têm que competir com vocês mesmos. Ser el número 1. Ser o número 1. Aspirar a lo mejor. Para ser o melhor. Y estar en la próxima convención. Estar na próxima convenção. 10 veces más que lo que ustedes están acá. Com 10 vezes mais pessoas do que você tem hoje aqui. Los amamos y nos vemos en la cumbre. Eu amo vocês e vemos vocês no topo.